Fala pessoal, vamos ao número 2, né, da série de vídeos Mitos do Bonsai Brasileiro. O que te contaram não é bem assim, tá bom? Logo após a vinheta. Então, pessoal, é o seguinte, né? Esse mito 2, na verdade, eu já venho discutindo ele bastante com algumas pessoas, discutindo não, trocando uma ideia, né? E não só como os mitos anteriores, esse também está enraizado, né? Existiu uma compreensão de uma pessoa que foi difundida, né? E se tornou, na verdade, uma grande técnica, né? E vamos hoje destrinchar um pouco dessa técnica e fazer um paralelo com como deve ser feito na verdade, tá bom? Sabemos que o crescimento vegetal em qualquer parte do mundo ele tem, né, eles são equiparados, ou seja, eles têm essa não singularidade, não esqueci o nome, eles têm uma espécie de são iguais no caso, né? Tem gema, tem folhas e afins, então vai mudar o ambiente, né, de clima, vai mudar assim o vegetal, mas isso vai influenciar mais na parte de jardinagem do que na parte botânica, tá bom? Eu já vou explicar isso. O que acontece é o seguinte, acontece que o mito, na verdade, é a desfolha, né? Sabemos que em algumas ocasiões as desfolhas podem ser feitas, né? Digamos assim, quando você não tem, a sua planta, se for uma planta decídua, no caso que os japoneses chamam de zuki, você pode fazer a desfolha um pouco depois das folhas começarem a ficar vermelhas, né? Então você faz isso para ter um acúmulo de energia, então você não deixa cair por si só, né? Então você faz ali o processo de desfolha. Em outras ocasiões, quando a planta é nova, ela pode até ser feita uma desfolha, né, para te ter um ciclo das agulhas equiparadas, das agulhas não, um ciclo das folhas equiparadas, ou seja, uma energia formal, né, uma energia jovem no caso, né? Mas é mito, né, pensar que a desfolha pode ser feita a todo momento, a todo ano. Não é assim não. Na verdade, o que se fala no Brasil é que em janeiro você tem que desfolhar a planta. Eu estou falando de plantas decíduas, na verdade, né? Mas os brasileiros acabam fazendo com outros tipos de espécies, né? Então não é bem assim. Eu estou aqui com uma planta Zuki, que é uma Sakura cerulata, não, Prunus, né, cerulata. E eu vou explicar um pouco como deve ser feitos os procedimentos sem o uso da desfolha, tá bom? Ela é uma planta que perde folha, mas você não vai desfolhar em outras épocas do ano, tá bom? Eu tô com essa planta aqui, é uma planta que veio da Regina Suzuki, só que é mais velho até, que ela pegou de outro japonês, ou quem pegou ela foi o Iveson há alguns anos atrás, então é uma planta um pouco velha, né? E assim, sobre essa planta, porque eu peguei o Prunus para fazer esse exemplo, porque o Prunus é uma das plantas mais difíceis de se manter, né? Ele existe se você cortar os brotos novos de maneira errada, ele vai secar, ele vai ter retração de seiva e afins. Então você tem que ter uma série de cuidados ali para que você consiga manter, né, ao longo do tempo ali essa espécie, tá bom? Então assim, a gente vai fazer aqui, quer dizer, eu vou fazer aqui uma desfolha, uma semi-desfolha, né, nas extremidades apenas, né? Eu vou pegar, aqui isso é chamado de Hasuguri, né? Eu vou tirar as folhas novas, digamos assim, né, das extremidades e fazer com que eu deixo as folhas internas, que são chamadas de futokurime, ou seja, massa verde perto do tronco. Você vai fazer, se você quiser que uma gema se ative de forma mais intensa, né? Você usa o poder da atividade hormonal, né, da massa verde para que ela se apareça, que a gema lateral se acenda, no caso. Vou usar esse termo aqui, né? Digamos aqui tem 3 folhas, se eu tirar uma, então essa atividade hormonal vai fazer, consequentemente, ter mais potência para que as gemas laterais, perto dessa massa, se ative, né? Então, assim, sabemos que toda extremidade tem mais força da planta e às vezes você peca na rega, o que vai acontecer? A planta não vai conseguir emanar, né, essa lubrificação, digamos assim, para todas as áreas. Então, ela vai dar sempre também, né, suporte para aquelas que têm mais atividades, aquelas que são mais fortes, ou seja, as extremidades, e vai acabando matando
toda essa massa verde perto do tronco. Isso é desinteressante para nós que fazemos bonsai. Então a gente tem que usar cortes, né, artificiais para que consigamos que esse futocorime, ou seja, a massa verde perto do tronco, fique viva e eu consiga ali de tempos em tempos fazer um renovo na área de estrutura da planta, que o bonsai na verdade é uma constante não, mas de forma bem lenta, né, em alguns estágios, é uma constante troca ali, né, de estrutura para que você consiga manter, né, essa linha fronteiriça, ou seja, até onde eu quero que a minha planta vá, tá bom? Então assim, eu faço essa semi-desfolha em todos os extremos, né, para que eu diminua, né, a capacidade dos extremos de ficarem bastante forte e com que eles roubem, entre aspas, energia do futocore. E o futocore, se você tiver é muito forte, né? Muito forte a planta, se ela tiver com um tamanho muito grande, quanto mais a planta é velha, quando você desfolha, ela sempre vai dar preferência a essas extremidades e você vai acabar dando um tiro, né, na própria perna, porque você não vai conseguir deixar esse futocore forte, ativo e bem, como posso falar, e bem ativo na verdade, né? Você vai devagar, você vai perdendo um, vai perdendo o outro. Então, se a planta for nova, você até que não tem muitos problemas. Você tem um problema de desbalanceamento, mas não tem tantos problemas. Mas se você for fazer isso ao longo dos anos do seu cultivo, você vai degradar a planta, então ela vai entrar num ciclo ativo alto e depois ela vai ladeira abaixo. Então isso acontece muito. Mas eu estou fazendo há 10 anos e está dando certo e tudo mais. Pô, 10 anos não é praticamente nada, né? Eu estou falando de técnicas que foram inventadas por pessoas que estão fazendo isso em 3 gerações, né? E fazendo as coisas e mantendo plantas difíceis e mantendo o equilíbrio do entrenó e mantendo todas as camadas, né, que vão ao longo, que se afastam, vão diminuindo, vão ficando mais finas. Então existe uma série de fatores que fazem com que a gente tenha que se curvar às pessoas que têm mais tempo de mushikome do que nós. Nós no Brasil temos muito pouco tempo de mushikome, né? Por isso que a gente não deve dar carteirada em solos, porque a gente tem, eu acho que 40 anos de mushikome, mas acho que quase ninguém tem no Brasil. Se tiver, não é uma planta que está não é uma planta que está sempre subindo na sua linha estética, é uma que chegou, empacou e cai de vez em quando, entendeu? Está abandonada, né? Então a gente não quer isso, a gente quer a planta ascendente, ou seja, ela sempre ganhando massa, ganhando um renovo positivo, estrutura e afins, né? Então isso é interessante, porque tem pessoas que estão num processo evolutivo de 10 anos e estão chegando num processo interessante até, numa estética interessante. O problema é que, para manter isso, como é que vai ser? Você vai chegar a um objetivo estético interessante de ramificação, né? E você vai ter que começar a deixar a planta lenta para que ela não sobressaia e não deforme de maneira abrupta, rápida, né, essa estrutura que você conseguiu alcançar, né? Geralmente as pessoas que não têm a técnica certa, quando chegam nesse momento, elas vão para o declínio, né? Isso acontece muito no Brasil. Então, esse papo de janeiro desfolhar qualquer tipo de planta que seja, ou eu vou aramar e vou desfolhar, não façam isso, porque vocês estão pouco tempo com essa planta. Essa planta não tem muito tempo de mushikome. Mas eu peguei uma Calliandra espinosa muito antiga e ela tá aqui e tal. Aí quanto tempo ela tem de vaso? Duvido se ela tem 20 anos de vaso. Não tem, né? Então a gente está com os testes novos. E quando a gente está com um teste novo, a gente vai ter uma cultura que está dominando isso há muito tempo e bebe dessa fonte, né? Então assim, Hatsuguri, limpeza de folhas novas, da extremidade, né? Porque pode ser uma folha nova interna, então não leva pedaleta. Então você vai limpar, né, a folhagem que está na camada superior aqui, né? Praticamente toda, e depois você vai manter a massa verde, tá bom? Interna, que isso é chamado de futocorime. Eu quero que dê um esgalhamento aqui para a massa verde interna, então eu vou lá, corto a planta, faço o hagari, que seria cortar a planta no peciolo, a folha no peciolo, e aquilo vai cair, vai dar uma gema latente, porque tem ao lado dela ali uma atividade hormonal que seria as folhas, tá bom? Então você pode usar com a massa verde também para fazer esse tipo de galhamento, né? Existe um outro mito relacionado a isso, que é o galho de sacrifício para fechar uma cicatriz. Isso daí também é um pouco de mito. Por quê? Porque se eu tiver uma potencialização, se eu tiver muita folha, muita massa verde numa localidade, ali vai estar com uma atividade muito forte. Então eu consigo até fechar um ferimento, sem precisar, né,
do galho de sacrifício. O galho de sacrifício é usado em último lugar. Por isso que você não vê tanto galho de sacrifício no Japão em plantas que já estão com uma estrutura boa. É em outros tipos de estágio. Então isso é muito mal compreendido também no Brasil. Aí o cara deixa o Geisei, que é o galho de sacrifício, crescer à torto direita, raízes Shokun se formando lá embaixo, porque quanto mais cresce, mais se forma lá embaixo, né? E aí fica bem difícil. Por quê? Porque você acaba ganhando uma coisa e perdendo outra, porque você vai deixar um rastro também no galho de sacrifício. Então são uma série de coisas que são muito mal pensadas, né? E são executadas de maneira levianas. Eu digo levianas porque quando você vai fazer qualquer tipo de corte na sua planta, você vai ter que ter, né, vários tipos de raciocínio. É uma equação a qual você vai ter vários tipos de raciocínio e você vai ter que estar inserido dentro de 3 coisas que seriam, né, a jardinagem, que serão os cortes e afins, a parte fisiológica, que é entender o vegetal, né? E a parte artística, que é o objetivo daquilo, o que você quer, né? Eu quero uma forma assim, então eu tenho que ter essa compreensão artística. Se você só for cortar por conveniência de jardinagem e afins, né? Claro que se você estiver fazendo a planta, no estágio de fazer a planta, você vai ficar perdido, você vai ser um jardineiro muito perdido, então a planta vai ficar... por isso que muitas pessoas até às vezes buscam naturalismos e afins, porque elas não têm um quadro técnico. Né? Eu não estou falando mal do naturalismo, porque eu acho que no Japão também tem um resgate de tempos em tempos de algo mais natural, mas eu estou falando que às vezes as pessoas não sabem compreender isso e acabam se jogando em algo que não compreendem, né? Não compreendem, tipo, nunca deleitaram de fato uma árvore bem madura na natureza para falar, porra, é assim, assado. Às vezes querem imitar uma árvore jovem, não é desse tipo. Bonsai, né, bom de bandeja e sai, né, dessa engenharia artística de jardinagem, né, árvore anã em vaso raso, é uma técnica que tem a parte estética que está ligada à parte filosófica e a parte de jardinagem que está ligada à parte fisiológica. Isso tudo deve entrar na mente do bonsaísta, né? Algumas pessoas são mais fortes em uma coisa do que em outra, mas o ideal é que todos pegamos as coisas que somos fracos e estudemos de maneira mais intensa para que a gente consiga levar aquilo, tá bom? Então, é mito a desfolha total, né? Em plantas medianas, em plantas, às vezes a planta tem várias ramificações já e você vai fazer uma desfolha total, então ela vai dar preferência, né? Vai dar preferência a uma coisa ou outra, mas se você não tiver uma logística de rega, uma logística de manutenção boa, então você vai estar mesmo dando murro em ponta de faca, como dizem, né? Então assim, mas eu tenho uma planta bem ramificada aqui, porra, tem que ver também os graus, ó. Plantas como essa sakura, se ela for uma cerulata, que é uma árvore, aí tem uma complexibilidade. Se for uma cerulata, uma sakura, que é aquela mais arbustiva, que é a Yatsubusa, anã, ela é uma outra coisa diferente, ela é muito mais fácil de se fazer ramificação. Todavia, mesmo, né, as plantas que são arbustivas, se você não souber fazer uma técnica nela, ela vai parecer os entrenós igualitários, ela vai parecer um arbusto mesmo esgalhado, não vai parecer uma árvore mesmo que vai ao longo das camadas se afinando, tem uma movimentação e afins, né? Claro que isso depende do estilo, mas isso é bem visto. Então a gente tem que aprender o olhar técnico para a gente fazer o olhar técnico. Não adianta a gente apenas achar que tem um olhar técnico. Não, tem que estudar e fundamentar aquilo que você quer. Então, assim, não façam desfolha total, isso é um mito, é um erro, né? Nos livros mais interessantes sobre espécies, né? Você não vai encontrar isso, vocês conversar com pessoas mesmo que foram estudar na acrópole do bonsai asiático, né? Vão falar, tipo assim, não é bem assim, a gente não vai desfolhar por tudo. Os americanos já encararam isso, já fizeram bastante merda, né? Desfolhando plantas antigas e deu um BO, né? Ou plantas que estavam em estágio X e começaram a se complicar com o projeto. Então eles colocaram a mão na consciência. O meu amigo Fábio Antac já me falou isso. As pessoas já estão encarando diferente aqui. Por quê? Porque eles estão mais conectados ao Japão que a gente, né? A gente está meio afastado, né? Então é difícil. Então é um conselho que eu dou, não façam desfolha. Usem o Futokori meia, massa verde perto do tronco, usem a atividade hormonal das folhas para que você consigam certas coisas. E uma destas é potencializar a estrutura vindo sempre de dentro para fora, né? Então existe o equilíbrio da planta, ela é feito sobre galhos e é feito também de dentro para fora, ou seja, potencializar a parte de dentro e deixar cada vez mais fraca a parte de fora. Por isso que os cortes, eles se baseiam nisso, tanto de coníferas, que são churracus, quanto zoukis, que são decíduos. Então, é mito.
Não fiquem desfolhando a torta e direita, né? Eu vou arar, mas vou ter que desfolhar, fazer isso, desfolhar. A gente desfolha muito, né? E os resultados são cada vez mais catastróficos. Tem uma ramificação, vai fazendo aquelas ramificações com os entrenós igualitários. Aí tu pega o arame para tentar resolver aquilo e faz aquela curva, aquele guro ali, e vai fazendo aquilo. E aí tu vai ver um olhar técnico, tu vai ver que porque as camadas, quanto mais distante as camadas, né, de entrenós, ela não consegue ela não consegue fazer o coquejum igualitário, porque se um entrenó tiver com muita potência, ele vai ficar, né? Ele vai ficar o mesmo tamanho praticamente do outro, né? Se tiver com a mesma distância. Agora, se for diminuindo gradativamente, ele vai diminuindo. Então, você vai conseguir fazer as camadas de forma melhor. E o elo de poda, que é quando a gente corta aqui na ponta e aparece muito pouco desse corte, vai sumindo, tá bom? Então, é mito. O mito é desfolha, né? Não utilizem desfolho à torta direita, né? Utilize uma semi-desfolha e geralmente priorizando a desfolha das pontas e deixando o fotocorimê, que é a massa verde, perto do tronco, sem mexer, tá bom? Então, esse é o mito, né? Valeu. Para quem quiser mais detalhes mais detalhes sobre, você entra em contato que vai estar na descrição aí, pelo e-mail da Gadol, e também tem o meu curso de Pinheiro Negro, né, que quem quiser participar também entre em contato, né, na Gadol, e também eu estou vendendo substratos adequados para o bonsai, né, e principalmente para estágios medianos e estágios finais, porque acaba saindo muito caro, tá bom? Então é isso, valeu, e espero que essa pequena contribuição adentre aí a cada um de vocês para que a gente consiga melhorar a técnica, tá bom?